que as empresas grandes querem hoje é retorno sobre o investimento. Prova que o que você está falando tem retorno sobre o investimento. Que a gente habilita, então, um projeto. Então, nós estamos vivendo hoje um mundo, para quem está no mundo de tecnologia, das POCs. Nunca se foi tão comum apresentação e aberturas para tantas POCs, né, provas de conceito, dentro das empresas grandes, como está acontecendo agora para empresas desconhecidas, né, ou pouco conhecidas. Então, isso mostra muito uma mentalidade de abertura para isso, né, mas mudou o jeito de contratar. Ou seja, a cultura mudou, o jeito de contratar mudou também. E, de outro lado, a gente está fazendo um trabalho, o mercado inteiro, de aculturar, né, os médios e pequenos a ter uma visão mais aberta sobre teste, experimentação, colaboração e transformação. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o nosso videocast que fala sobre o macroambiente de inovação e empreendedorismo aqui no Brasil. Como você sabe, a gente sempre traz nomes da primeira prateleira desse ambiente, desse ecossistema. Só gente fera, só referência, gente que, de fato, em 30, 40 minutos, vai trazer mensagens, insights, ideias, ensinamentos. E hoje não é diferente. Mas antes de falar do nome do nosso convidado, queria pedir para você ativar as notificações no YouTube, seguir a PR nas redes sociais para ficar por dentro sempre que a gente trouxer gente nova, como tiver novos episódios do PRcast no ar. E também nas plataformas de áudio. A gente coloca ali todos os episódios do PRcast para você que não consegue assistir no YouTube, mas consegue ouvir fazendo uma corrida, indo para o trabalho. Então fique por dentro, siga a PR, que você vai acompanhar. E hoje o nosso convidado também é uma referência, também está na primeira prateleira ali, mas o tema de hoje a gente vai falar sobre transformação digital com esse cara aqui que dá aula, que é o Matheus Magno. Matheus, pedir licença para apertar sua mão. Uma honra. Porque é um parceiro de muitos anos, é um parceiro, um cliente de muito tempo da PR, mas mais do que isso, é uma referência no tema que a gente vai trazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui, obrigado por se propor a compartilhar conhecimento com quem nos assiste, cara. Eu que agradeço, faço das suas palavras as minhas, como estava te dizendo aqui agora. Sou seu fã da PR, e a consistência de vocês e o trabalho que vocês fazem é fora da curva. Então, estamos juntos. Vamos para cima. A recíproca é verdadeira, é uma honra ser parceiro de tantos anos da Samba. Mas antes de falar de transformação digital, vou tentar passar aqui um pouco da tua experiência para a galera ver por que você está na primeira prateleira. É um cara que é referência e estudou transformação digital em Yale e no MIT. Só isso, viu, galera? Só isso. Yale e MIT. Que passou por empresas como Algar, B3, me corrija se eu estiver errado, tá? Algar, B3, Ambev. Ambev, falei certo? Não, a Ambev e B3 foram clientes nossos. Clientes. Né? Então, mas, de uma certa forma, entregou resultado para esses caras. Bastante. Tem anos aí no mercado e atualmente é o CEO da Samba Tech, ou Samba, né? Como a gente carinhosamente chama, CEO da Samba. É um cara que, por onde passa, é ouvido e é referência por transformação digital, não só por ser hoje em dia o core business da Samba, mas por também saber e viver isso na veia, ser um dos principais nomes nisso. Quando a gente fala de transformação digital, e eu avisei antes que eu ia começar provocando, né? Mas eu vou provocar. É um termo muito amplo, é muito vago, transformação digital. O que é transformação digital? É digitalizar o seu estoque? Transformação digital é ter uma loja online? Ou transformação digital é um movimento, digamos que imparável para grandes corporações? E eu costumo fazer essa pergunta para cliente, tá? Como é que você define transformação digital para o leigo ou para sua mãe? Incrível essa pergunta. E eu vou responder ela até trazendo uma clareza sobre 3 momentos que confundem as pessoas. Tem empresas que elas estão passando por um momento que é de digitização. Ela pega o físico e coloca no digital. O que é isso na prática? É quando você pega um papel e tem o PDF. Você digitizou. Tem empresas que estão num momento de digitalização. Ela pega um processo e digitaliza aquele processo. É aí que muitas empresas geram dúvidas nelas, porque elas acham que estão transformando digitalmente e no final elas estão digitalizando um processo por meio de uma ferramenta. E tem a transformação digital. A transformação digital ela tem o objetivo de poder mudar leis, mudar o regulatório, a regulação. Ela, de fato, cria uma ruptura dentro do que era, inclusive no modelo de negócio de muitas empresas. Então, de maneira mais simples, é você lembrar, por exemplo, que o Uber ele teve que mudar leis, ele teve que mudar regulatório para que, por meio do digital,
vidas pudessem receber um carro, um motorista, do jeito que o modelo de negócio foi pensado, né? Então, a transformação digital passa por isso, algo que tem que, de fato, ser transformado e não exatamente melhorado. Você usou um termo aí, que é um termo bacana, que é ruptura. Isso. Toda ruptura gera alguma fricção, gera algum atrito. Sim. Você tem muito atrito, muita fricção aí no mercado quando você fala com as empresas, fala assim, cara, você precisa ter uma transformação digital, ainda tem muito? Sem dúvida, porque primeiro, antes da transformação digital ser um sucesso nas empresas, tem uma dificuldade de transformação cultural. E até essa explicação que eu estou dando, para algumas empresas isso não era claro o suficiente. Então, por que tem resistências? Porque quando você fala de transformar a cultura de uma empresa, muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, muda o jeito de tomar decisões e se incomoda. E quando incomoda, você geralmente tem medo, incerteza e dúvida. Essas três coisas aparecem. E quando você tem esses três pontos, com medo, as pessoas elas ficam paralisadas, né? Com incertezas, elas mantêm o status quo. E na dúvida, ela corta aquele risco. Então, isso ainda acontece, né? Hoje, muito menos nas empresas grandes, porque elas evoluíram muito já desde 2017, 2018, elas já vêm com uma corrida muito forte. Mas as empresas médias, com dono no negócio, você vê ainda uma dificuldade em relação à transformação. Existe uma necessidade, eles querem, em muitos momentos, melhorias, resultados, até entendem de frameworks, mas se mudar a cultura, nesses pontos, às vezes incomoda. E aí, obviamente, sabendo disso, existe todo metodologias, um método, um jeito de trabalhar que permite que isso seja mais fluido, que é colaboração, que são métodos de coparticipação, porque também você só construir um framework de trabalho, entregar e achar que isso vai gerar um impacto de longo prazo, não seria um jeito certo de pensar hoje em dia. Mas você falou de empresas e eu acho que é uma pergunta bacana porque o nosso alcance aqui vai de empresas pequenas, médias, grandes, empreendedores, startups que estão começando. Quando a gente fala de transformação digital, eu imagino que isso tem um impacto, e me corrija se eu estiver errado, tá? De novo, pode ser predisposição ou pré-análise a ver. Quando você fala de transformação digital, a gente está falando daquelas empresas que você olha e você fala, cara, pararam no tempo. Ou são empresas que não acompanharam a evolução. Isso é verdade? Ou você acha que transformação digital é um processo contínuo até para aquelas que já estão... Isso, é um processo contínuo. É um processo contínuo. Porque se tem algo que está mudando hoje, é modelos de negócio. Quando você pensa em mudar modelos de negócios e o digital vem suportando isso, você está muito próximo do tema transformação digital. E a verdade é que todas as empresas estão passando por algum tipo de revisão nos seus modelos de negócios. E se quiser fazer isso de maneira escalável, otimizada, eficiente, vai ter que incluir ou um processo novo ou tecnologia nova por meio de metodologias. Então, isso passa a ser o básico bem feito. Por isso que eu estava comentando da transformação cultural primeiro. Porque se muda a cultura e muda o jeito de pensar, você está mais aberto a olhar mudanças mercadológicas como oportunidades de poder revisar o seu negócio. E, a partir disso, causar um impacto que a transformação digital causa quando ela é bem feita, né? E deveria causar consistentemente. E por onde que se entra nessas empresas, né? Como é que a transformação digital começa, né? E aí a curiosidade minha. É o dono da empresa que liga e fala assim, preciso mudar aqui, ou é o diretor de marketing que fala assim, olha, estou olhando uma nova tendência, ou é o cara do financeiro que fala, cara, não aguento mais preencher relatório. Como é que, muito bom. Como é que é o começo da transformação digital na empresa? Muito bom. Geralmente começa com um impacto que aquela empresa está tendo, né? O que a gente viu, por exemplo? O que faz um CEO não dormir? A baixa relevância do seu negócio, né? Então, à medida que está perdendo o mercado, não está conseguindo crescer receitas, está percebendo a sua concorrência vindo com muita velocidade, o relacionamento que tinha com os clientes não são mais garantidos, né, ou é a garantia para que ele possa continuar prosperando, aquilo cria um alerta. Então, a gente fala com o dono do negócio ou CEO quando atinge esses pontos. Mas também acontecem cenários que são endereçados ao time de RH, onde existe uma necessidade de criar ali, de repente, um comitê de transformação digital. Ou, às vezes, via tecnologia, porque diz respeito a uma demanda de negócio que o diretor de tecnologia, em algum momento, não se sente tão confortável para poder fazer, porque o time não utiliza um método, por exemplo, ágil para poder trabalhar. Hoje, ainda existem empresas assim. Então, de forma simples, acontece mais pelos donos e CEOs de empresa, grande parte é através disso, mas, na sequência, por onde você tem algum tipo de
problema de performance. Se a performance está mais próxima da tecnologia, ela vira custo, existe uma necessidade de entregar mais agilidade de uma maneira cada vez mais inteligente. E se o negócio está perdendo performance, então entra por ali também como uma oportunidade de poder olhar mais objetivamente diminuição de custo de aquisição de cliente, aumento do LTV, melhoria de margem. E aí, a partir disso, você tem a oportunidade de poder olhar um pouco mais toda a cadeia de geração de valor. Que aí nunca vai ser um só, né? Sempre vai começar por um, mas vai impactar mais líderes dentro da organização, porque a transformação ela precisa ser da organização, né? Começa por alguns líderes, mas tem que ser dado pela organização. Tem que ser disseminado. Disseminado. Tem que ser, não adianta ser top-down, né? De baixo para cima, não é de cima para baixo, né? É uma coisa que precisa contaminar todos. Mas quanto tempo você está tocando a Sambatec? Desde quando você está como CEO, falando sobre transformação digital? Faz o quê? Uns 4 anos, mais ou menos? Na Samba, nós estamos indo para o quinto ano agora. Já. A gente fundou a Samba Digital, que é a unidade de transformação digital, em 2020. Então vai fazer 4 anos agora a Samba Digital. E nesse período, e aí vem a minha pergunta, né? Em 4 anos, dá para você apontar o erro mais frequente? O mais frequente das empresas quando você olha para falhas no processo de transformação digital? O mais frequente é comprar ferramenta ao invés de fazer uma análise de transformação digital mesmo. Então, o que seria? Tirar uma fotografia, fazer um assessment. 4 grandes áreas. People skills, pessoas e as skills. Processos, tecnologia e organização. A organização trabalha em silos ou já trabalha num modelo de squad ou multifuncional? Os processos não são revisados há muito tempo ou já são processos que são flexíveis, baseados na necessidade do negócio, do mercado, né? As pessoas têm skills novas no que diz respeito à resolução de problemas, né? E também colaboração. Então, quando você tira essa fotografia e coloca numa maturidade lá de 0 a 5, você consegue saber, olha, em People Skills eu estou 2, eu quero ir para 4, então eu tenho um conjunto de coisas que eu já poderia fazer. Isso não acontece desse jeito. O que acontece geralmente é preciso melhorar o meu negócio. Você conhece uma ferramenta aí que faz isso? Compra o software. Um software. E esse é o problema do software, porque em muitos momentos o software ele foi feito para muitos clientes, não exatamente para você. E aí você tem um software, ele resolve 30%, 70% ainda não resolve uma série de questões. Às vezes o time não sabe como engajar direito no software, como extrair relatórios ali, como conectar com outros projetos e acaba tendo ali um desperdício contínuo, onde o custo é alto, a adoção é baixa e você não gerou a transformação e acontece uma frustração. Então esse é o ponto principal que a gente vê sobre tomada de decisão com custo e frustração que a gente vê nas empresas. E ao mesmo tempo, como é que resolve isso? Com uma fotografia, um raio-x, um diagnóstico da perspectiva cultural daquela empresa. Porque aí uma coisa habilita a outra, né? E aí dá para as pessoas uma visão clara de workshop, indústria 4.0, dados, inteligência artificial. O que acontece na sua indústria, no mundo? Quem está muito avançado no mundo? Quem está muito avançado ou mais avançado que você no Brasil? E na região que você atua? Quando você tem uma visão mais clara, tangível, permite você ter uma clareza até onde você quer ir. E isso cria um desejo de aprender. E esse aprender começa a provocar um ambiente de você poder questionar o status quo. Se você questiona o status quo, pode colaborar e pode desenvolver, naturalmente já começou a transformação. Dali para frente são os projetos que são elegíveis, a esteira de hipóteses. Numa matriz de esforço e impacto, onde com menor esforço gera maior impacto, você começa a direcionar recursos, tempo, energia para onde você, de fato, vai gerar uma transformação do seu negócio. Se isso que eu comentei fosse algo natural no modelo de pensar, muito menos desperdício nós veríamos no mercado. Então é isso. Normalmente as pessoas vão... resumindo, não é um processo com começo, meio e fim. Tem uma necessidade, vou lá, comprei e acabou. Perfeito. Normalmente a dor de uma empresa é muito maior do que isso e é o principal erro. Mas e o principal acerto? E quando eu falo de acerto você já deve ter surpresas positivas em alguns clientes da Samba nesse período. Que aquilo que você olhou, você falou assim, putz, cara, aqui foi fácil, aqui não teve fricção, aqui a gente só conduziu o carro porque a estrada estava pavimentada e por aí vai. Você consegue elencar alguns? Consigo. Mentalidade de experimentação. Mentalidade de experimentação com colaboração é matador. Porque, como eu estava comentando, o medo, incerteza e dúvida trava as pessoas e cria muito mais do mesmo. Agora, uma mentalidade de experimentação permite com que você erre, aprenda com aquele erro e você, a partir disso, possa agora
ter outras hipóteses para poder trabalhar. Então, se você coloca um espectro de quais são os projetos que a gente pode errar, que seja pequeno, mas que a gente pode, e a gente pode colaborar, e isso não é uma penalidade, ninguém está te olhando torto por causa disso, você tem uma cultura aberta. Se você tem uma cultura aberta, você vai pedir ajuda, porque você sabe que se você errou, você pode pedir ajuda. Se você pode pedir ajuda para dentro, você pode pedir ajuda para fora. E aí abre-se um espaço para Open Innovation, para que você possa olhar o mercado e conectar quais são as startups que estão disponíveis no mercado que podem me ajudar com isso. E aí cria agora um fluxo de avaliação nova, um jeito de pensar novo, encurta caminhos. Então, se tem algo que deu muito certo, foi as empresas que tinham essa cultura de experimentação e colaboração mais avançadas. E olhando para o mercado brasileiro como um todo, dá para dizer que a maioria das empresas está no caminho do erro, de comprar o software para resolver o problema, ou do acerto de ter essa mentalidade propositiva, de escuta, de avaliação. Você deve falar com muitas empresas. Sim. Dá para alocar em porcentagem quantas empresas estão no erro e quantas estão no acerto? Se a gente pudesse dizer assim, por porte de empresa, as empresas grandes, elas já estão com uma mentalidade mais colaborativa, mais de experimentação. Por quê? Porque elas são as primeiras a sentir algum tipo de reflexo no que diz respeito a muitas menores tentando pegar a fraqueza delas. Então, elas estão querendo reagir a isso. Agora, as empresas pequenas e médias, elas acabam tendo uma reação mais baixa, ou seja, são as que pensam mais rápido em comprar ferramentas. Então, num cenário, vamos pensar assim, das empresas médias e pequenas, 80% delas pensam em ferramenta mais rápido. Assim, eu quero resolver hoje, o problema já está lá, eu quero algo... Por quê? Porque a mentalidade também do mercado foi formada para comprar ferramentas e não exatamente pensar a colaboração com o time. Isso vem até do modelo de gestão, quando a gente estuda administração e etc. O que vinha para a formação de quem se formou era muito voltado a modelo de fábrica, modelo industrial, modelo onde você tinha que ter ferramentas certas para resolver algo repetitivo. E agora nós estamos falando de um mundo onde não é mais isso que importa. O que importa hoje são vínculos emocionais, é você antecipar a necessidade dos clientes, é você antecipar as insatisfações dos clientes. Então, é isso. Né? Então, as empresas médias e pequenas, 80%. E das grandes, a gente já vê o contrário. A gente já vê que 80% para 90% das grandes já tem uma mentalidade de colaboração hoje. Né? O que eles não têm hoje é toda a disposição de investimento para grandes projetos. Então, mudou. O que as empresas grandes querem hoje é retorno sobre o investimento. Prova que o que você está falando tem retorno sobre o investimento. Que a gente habilita, então, um projeto. Então, nós estamos vivendo hoje um mundo, para quem está no mundo de tecnologia, das POCs. Nunca se foi tão comum apresentação e aberturas para tantas POCs, né, provas de conceito, dentro das empresas grandes, como está acontecendo agora para empresas desconhecidas, né, ou pouco conhecidas. Então, isso mostra muito uma mentalidade de abertura para isso, né? Mas mudou o jeito de contratar. Ou seja, a cultura mudou, o jeito de contratar mudou também. E, de outro lado, a gente está fazendo um trabalho, o mercado inteiro, de aculturar, né, os médios e pequenos a ter uma visão mais aberta sobre teste, experimentação, colaboração e transformação. Em que momento do mercado você acha que a gente está... Você acabou alocando aí 80%, 90% das grandes empresas já tem essa consciência e das pequenas, você falou entre 80% para baixo. Entre 80% para baixo. Olhando para esse mercado, quando a gente fala do desafio geral de transformação digital, a gente costuma, às vezes, depreciar um pouco o mercado brasileiro. Brasil é difícil, Brasil é isso aqui. Com a tua experiência no dia a dia de empresas, com essa visão mais crítica, dá para dizer que o momento do mercado brasileiro é um momento promissor de entendimento de transformação? Muito. Que a gente já está ali perto dos grandes mercados de referência no mundo? Eu vejo que a gente está sendo pressionado a ter que reagir, independente do porte da empresa. Porque aconteceu uma mudança global. Né? O crédito está mais caro no mundo inteiro. Você tem um cenário de competitividade mais amplo no mundo inteiro. Então, você não tem mais conforto. Acontece hoje, em qualquer porte de empresa, de às vezes o seu parceiro passa a ser o seu competidor, o seu fornecedor agora também abre uma linha de concorrência. Então, assim, até uma visão de mercado sobre com quem você compete, isso está ficando cada vez mais difícil de fazer. Isso cria um ambiente mais propício para a educação entrar.
Porque se eu não sei de onde vem, pode vir de qualquer lugar, então minhas convicções também estão sendo abaladas. Se as convicções estão sendo abaladas, eu preciso de mais certeza, então eu preciso buscar conhecimento. E esse conhecimento habilita uma transformação mais rápida. Então, isso, junto com o advento da tecnologia, que são várias soluções chegando a custo baixo ou gratuito no mercado, cria uma adoção mais rápida. Então, aquilo que até então não tinha nem adoção, hoje quase todo mundo já aderiu de alguma maneira. Todo mundo, de alguma maneira, manda uma mensagem no WhatsApp. Então, você pensar em bot no seu negócio para poder ajudar em um dado processo e ganhar escala, não é uma coisa mais tão complexa de se pensar como antes, por exemplo, uma empresa média ou pequena. Né? Você pensar, por exemplo, em canais cada vez mais personalizados, não é uma coisa que é um luxo mais, porque até você quer algo personalizado na pessoa física, porque você faz isso quando você assiste o Netflix, você quer algo mais personalizado. Quando você entra na Amazon, você quer também que a vitrine digital esteja mais alinhada com seus interesses. Então, assim, isso cria um ambiente melhor para o desenvolvimento e para a transformação. Essa é a minha visão. Agora, quando a gente compara isso a nível global, é muito difícil responder dessa perspectiva, porque quando você olha a dinâmica da China, por exemplo, são muitos modelos de negócios digitais. Você vê ali, quando você fala de AI, por exemplo, eles já estão falando do digital human, né? Assim, do humano digital. Então, esse humano digital são hologramas. Esses hologramas vão atender outras pessoas. Isso não é uma realidade, ainda não é pensado, ainda nós não temos experiências de holograma aqui. Né? E nem experiências positivas, né? E aí eu já vou pegar o gancho, então vou fazer a pergunta que eu estava planejando, que é de olhar de futuro, né? O cara que estudou transformação digital em Yale e no MIT e tem a realidade de mercado brasileiro, consegue ter uma visão de passado, presente e futuro. O que você olha para o futuro do ponto de vista de transformação digital? Isso você consegue cravar? Fala, cara, eu garanto que daqui a uns anos as empresas têm que olhar para isso. O que você consegue na tua visão? E pode se alongar na resposta, não tem problema nenhum. Não, ótimo. Daria uma resposta realmente mais longa, mas se pudesse ser simples, assim, o que vai acontecer no futuro é que novos modelos de negócios vão estar pautados nos dados que os clientes vão querer disponibilizar. Vai acontecer uma mudança muito forte. Os clientes, os usuários vão saber que eles são um produto, eles vão ter a oportunidade de poder dizer se eles querem ou não querem e como eles vão querer trocar aqueles dados por qual valor. E isso vai criar um outro tipo de relação de consumo com o mundo digital, que o poder, até então, está na mão das top companies, das big techs, né? Ou das empresas que têm mais capacidade de ter dados. Se você é dono do seu próprio dado e você agora não compartilha, como é que eles vão acessar você? Como é que vai ser essa relação? Então, o poder passa a estar na sua mão. Então, quando você fala sobre isso, muda a dinâmica das soluções que estão por vir. Por isso, uma corrida tão grande globalmente para todo mundo poder disponibilizar os dados. Porque a ideia é conseguir cada vez mais ter um conjunto de processamentos e informações que permitam um relacionamento de dependência. Se quebra a dependência, quebra os modelos de negócio ou muda muitos modelos de negócio, o que faz com que as empresas tenham que ter uma outra perspectiva. E aí vem uma outra onda, uma outra dinâmica, um outro jeito de pensar para se relacionar. Onde está isso? Isso está dentro do Web3, por exemplo, que é o que vem por aí. Né? Quando você vê a questão de legislação de dados, por exemplo, né? O que aconteceu no mundo, o que está acontecendo agora. Quando você vê, por exemplo, os riscos que estão acontecendo com as deepfakes, né? Assim, tem uma série de mensagens que não são verdadeiras e que são oriundas de dados, né? Tá acontecendo uma série. Então, assim, o que vem daqui a pouco? Vem uma mudança sobre o que eu permito compartilhar, o que eu não permito, e isso cria um novo momento, assim como novas soluções, assim como novas oportunidades. Né? Vai mudar a indústria financeira, né? Porque a indústria financeira também hoje ela tem muitos dos dados. Ou seja, então, o Web3 tem um impacto direto. Né, no mercado financeiro. Você vê a aplicabilidade de... Eu sei que tem bastante coisa já sendo feita, por exemplo, tem imóvel sendo vendido e tokenizado nos Estados Unidos, tem até startup para isso. Mas tentar trazer agora para a projeção para o campo brasileiro. Você vê
Web3 com mais aplicabilidade para o mercado do que já está no curto prazo? Sem Ou seja, dúvida. a gente está falando de cripto, Sem está dúvida. falando de DeFi, né? Está falando de DAOs, está falando de todo esse mundo de criptomoeda. Então, você vê ainda? Vejo, mas aí, nós estamos falando de criptomoeda como um dos pontos. Eu estou falando dos dados dentro da perspectiva da privacidade. Sim. Então, à medida que você quer mais privacidade sobre você, e isso acontecendo de maneira acelerada, isso vai mudar a dinâmica das relações e das soluções tecnológicas para o mercado. E aí você é a moeda, você coloca o preço, você agora negocia que dado você quer, para quem você quer, o quanto tempo você quer disponibilizar, onde você tira. E aí muda a relação de marketing, de vendas, de comunicação. Então, nesse contexto é que eu estou falando que tem aí as grandes mudanças. Tá. E aí o Web3 vem nesse sentido para poder suportar parte dessa estratégia. Tá. A gente falou bastante, e transformação digital é isso mesmo, né? Para grandes empresas ou para empresas entrarem, né, digamos que num panorama diferente da nova economia mundial. Mas essa transformação digital, e você citou algumas vezes, também passa às vezes por se relacionar com uma startup, ou fazer um programa de inovação aberta, ou contratar um serviço de... Sem dúvida. E você, como especialista nessa área, também já deve ter visto para o empreendedor, para a startup, aquela falta de encaixe para a grande corporação. Como é que você resolve esse conflito de alguém que veio da nova economia, alguém que está tentando entrar, mas eles não se encaixam? Isso faz parte também do processo de transformação digital? Como é que vocês reduzem esse atrito? Então, a própria exposição, né, contínua cria um ambiente de adaptação. Então, à medida que o mercado como um todo está mais maduro, principalmente das grandes, para Open Innovation, já mudou, né? Porque já não é uma iniciativa de uma empresa ou de outra, isso já passa a ser algo natural. À medida que tem resultados relevantes, mudou. E outro ponto também é uma questão natural de quem vai ocupar as posições, falando até geracionalmente mesmo. Quais são as gerações que vão ocupar quais posições agora? Quantos por cento da geração Z vai ocupar quanto das posições? E o quanto que essa mentalidade é diferente da outra e que todos vão ter que trabalhar juntos para conseguir objetivos comuns. Então, isso já é uma realidade que, na minha visão, e obviamente a gente tem visto isso no mercado, nas empresas, faz com que simplifique essa relação, principalmente de startup com empresa. O que geralmente tem e o que está acontecendo também, são flexibilidades necessárias para a startup operar. Porque, às vezes, a startup tem uma solução, mas para se conectar dentro, né, de uma API, por exemplo, trocar uma API com uma empresa grande, tem um conjunto de requisitos e aí não consegue, aí aquela inovação fica comprometida ou aquela entrega fica comprometida. Então, o que está acontecendo são algumas empresas criarem ambientes específicos para testes específicos, por isso eu falei das POCs, para ter algum resultado ali numa exposição menor de uma base e, a partir disso, criar rotinas específicas para habilitar a inovação dentro das empresas. Então, eu vejo isso aí, a exposição, a continuidade, e não parece que vai haver um retrocesso nisso, por uma questão básica. Assim, não tem sênior para todo mundo, não dá tempo de todo mundo fazer tudo sozinho, por mesmo que queira. O mercado global está cada vez mais aquecido, a adoção na tecnologia, globalmente falando, na hora que cair a barreira da língua, que fica cada vez mais simples, você utilizar ou comunicar com qualquer nação, porque a inteligência artificial vai também ajudar isso cada vez mais, né? A gente vai perceber um cenário competitivo muito, muito diferente. Então, isso faz com que a gente tenha que já pensar em criar um ambiente cada vez mais propício até para poder nossos empresários, né, poderem suportar o crescimento das empresas grandes e as grandes também contarem com as pequenas. Deixa eu falar de um subtema aqui que você falou 2 vezes já, mas que eu acho que vai render até uma boa parte de atenção desse episódio, que é de inteligência artificial. E eu não imagino que quando você fala de transformação digital e você dá perspectivas para o futuro, isso passa por inteligência artificial. E você, como especialista, consegue direcionar para quem está assistindo aqui o que é razoável a gente pensar de aplicação de inteligência artificial num curto prazo? Quer dizer, a gente está vendo ChatGPT, a gente está vendo... a gente está vendo uma preocupação, inclusive, né, com inteligência artificial, alguns países desligando a operação, não desligando. O que você enxerga como especialista desse macro tema, nesse subtema de inteligência artificial? O que vai mudar para a gente no dia a dia? E quando eu falo a gente, pode ser tanto o player do mercado de inovação quanto para o consumidor final. Sim.
Tem muito hype? Não tem muito hype? Tem coisas irreais, tem coisas aplicáveis? Qual que é a tua visão? A minha visão é que, no final, todo mundo quer conveniência em algum nível. E a inteligência artificial ajuda nisso em vários níveis. Então, por exemplo, quando a gente fala do Copilot, por exemplo, um copiloto, quando você fala, por exemplo, fazer tarefas repetitivas, tarefas que muitas vezes não geram valor, essas, especialmente, é um novo jeito de trabalhar. Então, esse é o grande ponto. Hoje, por exemplo, você pode ir com $50, você compra uma licença do Copilot da Microsoft. E aí você sobe uma planilha e você começa a perguntar para a planilha os dados e cria um Power BI, cria um dashboard que antes você demoraria meses para fazer, você tem ali em minutos. O que isso permite? Isso habilita outro tipo de comunicação, outro tipo de entrega de valor, outra velocidade, outra tração. Então, simplificando a resposta, no que diz respeito à otimização e produtividade, isso não é hype, isso vai ficar, isso vai acontecer, não tem como fugir. Por uma questão natural, todo mundo já queria isso de alguma maneira. Por isso que essas ferramentas elas têm um boom meteórico, muito rápido. Por quê? Porque é mais rápido, é simples, é conveniente, é perto das pessoas. Então, quando você tem algo que é muito fácil e conveniente, naturalmente tem uma adoção mais rápida. Então, nesse contexto, eu vejo uma mudança que já aconteceu, né, que vai acontecer, mas ela vai ser mais acelerada agora. Eu olharia de uma perspectiva otimista. Assim como em um momento você saiu do papel e teve um Excel para você poder fazer ali suas contas, isso até hoje sustenta uma série de mercados, agora você tem a inteligência artificial te ajudando a tirar insights. E aí você vai agora aprimorar a sua capacidade analítica de perguntas, de interpretações e, a partir disso, de transformações. Para quem entra e empreende, vai ter mais projetos mais interessantes para poder fazer, porque gastava muito tempo fazendo relatórios e tal. Então, na minha leitura inicial, o que acontece é a habilitação de produtividade no momento 1. Né? No momento 1, acontece uma mudança organizacional, que é como a gente está falando da transformação digital aqui. A próxima onda é essa, a transformação da AI. E aí, por que isso muda? Porque antes de se pensar num relatório, numa ata de reunião, como se pensava antes, precisa contratar uma pessoa para fazer o relatório, uma pessoa para fazer Agora você não vai pensar nisso. Agora você já vai ter um plugin, aperta um botão e a ata está pronta. Né? Então isso muda o jeito da empresa pensar produtividade, comunicação e etc. O que isso gera? Isso gera uma oportunidade de mais criatividade, habilitar mais criatividade. Até então não era tão possível tantas pessoas exercitarem criatividade por uma questão operacional. Se o operacional diminui, a criatividade aumenta. E outra coisa que, na minha leitura, de forma otimista, né, eu creio que a gente vai viver mais, a colaboração. Porque quando você habilita criatividade dividida, ela gera, de fato, engajamento. E aí ela gera impactos de transformação e crescimento. E isso cria um ambiente novo na companhia. Né? Isso é muito importante. Baita aula. Você deu aqui uma aula de transformação digital, passou por projeção de futuro, momento presente, do que era antigamente. E a gente está indo para o final do episódio, mas eu não quero encerrar sem fazer uma pergunta que eu acho que é importante, que é a visão do Matheus, não o CEO da Samba, que é a empresa referência em transformação digital, mas a visão do Matheus, que é referência no tema, e com essa bagagem que a gente citou, para o empreendedor brasileiro que está assistindo esse episódio, que está ali ou na sua startup tentando entender como é que ele se aproxima de grandes empresas, ou para aquele cara que tem uma empresa grande que olhou e falou, entendi o que é transformação. Qual o primeiro passo para um e o primeiro passo para outro? Porque às vezes o mais difícil é o primeiro passo. Né? Então, e você consegue falar com as duas pontas. Qual que é o teu recado para esses? Meu recado para o empreendedor pequeno, startup, é entender que as pessoas estão cada vez mais ocupadas, um pouco mais cheias de dúvidas, incertezas e querendo respostas. Então, como é que você, sabendo que esse é o cenário, o que você deveria fazer? Entregar mais valor mais cedo. Né? Ou seja, de forma prática, ancore suas conversas baseadas em dados, em retorno sobre o investimento, em cenários comparativos, permitindo com que em menos tempo mais convicções venham para essas conversas. Isso vai habilitar conversas de mais alto nível de uma pequena startup com o executivo, com o empresário, com o cliente. A gente tem visto cada vez menos os clientes com tempo ou paciência
de escutar só sobre o produto. As pessoas querem saber sobre o impacto. E adicionaria em cima disso todo o possível para hiperpersonalização, que diz respeito a, se eu vou falar com o Bruno Pinheiro, eu vou falar por qual canal, em que momento, qual é a linguagem, o que é valor para ele. E isso é muito importante. À medida que a gente ficar excelente nisso, enquanto empresários, nós vamos conseguir mais rapidamente nos diferenciar, porque dá um pouquinho mais de trabalho, mas gera um impacto muito maior, né? Agora, a outra ponta, que é a ponta de quem contrata, que é essa que você perguntou. De quem está buscando transformação e foi convencido a realizar uma e nunca tinha pensado. Qual o primeiro passo que ele tem que dar? Então, o primeiro passo, nesse momento, que é um momento muito bom, são benchmarks. Porque o seu primeiro passo é o que eu posso fazer de menor esforço, que gera um maior impacto, sem gastar R$1. Pesquisa. Hoje você consegue entrar num prompt, né, do Bard, no GPT e etc., e fazer alguns comandos do tipo: quais são as empresas do porte como a minha que passaram por processo de transformação digital? Quais foram as principais dificuldades e oportunidades? Você começa a ter ali uma discovery, né, que a gente chama, um início de uma discovery. Então, um primeiro ponto que eu vejo é isso, é você poder descer um pouco mais no conhecimento de quem já fez muito bem e encurtar o caminho daquilo que você vai fazer. E junto com isso, que já é o principal ponto, entender, como você mesmo disse, Bruno, que nunca vai terminar, você sempre vai evoluir. Então, algumas empresas falam de transformação digital, outras falam de evolução digital. Então, o primeiro passo, pesquisa, benchmark, né, e não tenha medo. Segundo passo, abra a mentalidade para entender que sempre vai evoluir, né? E se tiver um terceiro passo, trabalhe com colaboração. Porque num contexto de colaboração, você sempre tem algo para aprender, algo para ensinar. Enquanto essas coisas acontecem de forma prática, vai acontecer um impacto. E com impacto é difícil você não ter algo mudando de lugar. Que papo bacana, Matheus. Cara, que pancada de conhecimento, de insights, de ideias. Pô, muito feliz mesmo. Foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Quem quiser ter uma mentoria contigo, conversar mais, aprofundar temas que você falou, ter a sua visão sobre o futuro, conhecer mais da samba, como é que te acha? Pelo Instagram, @MatheusMagno, pelo LinkedIn, Matheus Magno, né? E vai ser uma honra a gente poder continuar essa conversa, como a gente disse, é uma conversa evolutiva, né? Então, é sempre um prazer a gente poder estar ligado, estar conectado com um tema tão relevante que tem mudado as vidas e a gente tem a oportunidade de poder ser uma resposta para muitos, né? Então, até agradeço muito também, Bruno, você aqui pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho de abrir esse espaço para que pessoas possam receber conteúdo, informação e saber o que fazer, né, num mundo onde você tem que confiar e saber de quem você escuta, porque tem muito conhecimento disponível, mas conhecimento com curadoria não é tão fácil. Vocês têm feito um excelente trabalho. Muito obrigado, é um prazer. A ideia do PRcast é justamente isso, é trazer gente que é da primeira prateleira, referência, para dar o máximo de conhecimento possível no menor tempo possível para as pessoas. Obrigado mais uma vez, Matheus. Foi um prazer. E você aí que acompanhou mais um episódio do PRcast, muito obrigado pela companhia até aqui. Não se esqueça de assinar as nossas redes sociais ali como seguidor ou até ativar a notificação do YouTube para ficar por dentro sempre que a gente tiver um novo episódio. Também acompanhar a PR nas plataformas de áudio, onde a gente disponibiliza também o PRcast para você que não pode assistir, mas pode ouvir. Fique por dentro das novidades. Mais nomes para essa temporada de episódios do PRcast vão chegar. E mais uma vez, obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.